Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. É um reconforto saber que ele, o Mestre, está em pensamento junto daqueles que se reúnem para pensar, falar e trabalhar em torno de seu Evangelho. Você pode sentir a presença espiritual do Mestre, nada mais gratificante. É só aprimorar a sensibilidade, desenvolva essa percepção. Emissários da luz, que se espalham por toda parte, ligam-se aos corações devotados ao bem. Se você pertence a um grupo espírita harmonioso e bem orientado, essa possibilidade é maior. Ponha o Cristo no centro de suas atividades. Quem quiser pode fechar os olhos, estar confortável para a realização da nossa oração inicial. Inspirados pelo amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, vamos fazer a nossa oração pedindo a Ele que possamos compreender que estamos em processo de evolução e que todos somos passíveis de erro, que possamos ter discernimento para encontrarmos equilíbrio, a paz e a compreensão, que tenhamos força para construirmos nosso caminho com um pouco mais de amor, tolerância e paciência para conosco e para com o nosso semelhante. Que não falte coragem para reconhecer o nosso erro, relevar o erro do nosso próximo e, se necessário, com amor, auxiliá-lo. Que nesta exposição possamos ampliar nosso entendimento da vida, buscando em nossos dias sermos um pouco melhores do que somos no dia de hoje. Rogamos ao Pai de bondade que magnetize as águas aqui colocadas e que em cada gota possamos encontrar a medicação necessária ao nosso corpo físico, mente e espírito. Abençoe a palavra de nosso irmão Paulinho, que nos transmitirá aquilo que aprendeu. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre é bom estarmos aqui e principalmente podermos falar de uma doutrina maravilhosa como essa, que no dia de hoje é lançamento do livro de Allan Kardec, autor, e organizador dessa doutrina maravilhosa, que em 1857 lança o Livro dos Espíritos e após sucessivamente as obras básicas, e que na noite de hoje nós vamos trabalhar, e precisamente nós vamos trabalhar num texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, o homem de bem. Então, o homem de bem somos todos nós que estamos buscando o aperfeiçoamento. E o Espírito, nesse processo que todos nós somos, enquanto aqui permanecemos na Terra, nós somos almas reencarnadas em evolução. E Deus, no princípio de tudo, criou o princípio espiritual, que são as almas, os espíritos, e criou o princípio material, que é tudo que nós vimos, até o nosso próprio corpo. Tudo parte desses dois princípios. E o princípio espiritual, como também o material, ele evolui. Mas na ascensão nossa, do espírito, nós evoluímos e temos um objetivo, uma meta, que é a questão da perfeição. E dentro desse processo, o espírito, ele tem sucessivas experiências. Vida, nós temos uma só, que é a vida que Deus nos deu. No princípio, nos
nos criou e nos deu vida. Nos deu a possibilidade da imortalidade. Não mais morremos. E a partir daí, não mais morrendo, nós temos muitas experiências, sim. Pois estamos num processo de evolução. Partimos num princípio simples e ignorante que Deus nos criou. Simples porque nós viemos do princípio mais simples possível, onde nós passamos por vários reinos e chegamos no reino animal. E dentro do reino animal evoluímos e chegamos no reino, vamos dizer assim, na condição hominal. Onde temos raciocínio, onde conseguimos perceber todas as nossas potencialidades e desta forma nós estamos a caminho de uma evolução. Então, se nós partimos lá do princípio, nós passamos por algumas situações, mundos primitivos, e agora nós nos encontramos em mundos imperfeitos, como é o nosso planeta Terra, aonde que o mal ainda se sobrepõe ao bem. Mas a Terra está num processo de transformação, como os homens também. E nesse progresso da evolução, o mundo há de se trabalhar para um processo um pouco mais elevado, onde o bem vai se sobrepor ao mal. Mundo de regeneração. E assim sucessivamente nós vamos fazendo o nosso progresso, nos tornando um pouco melhores e assim vamos caminhando. E dentro disso, o autor Allan Kardec nos fala o seguinte: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, qualquer um, para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de justo pode querer, que não é dele, porém dos homens que vem o mal. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Como essa semana, num trabalho dentro do Senado Federal, nosso país, num diálogo, num trabalho de Haroldo Dutra Dias, e ele explanava que dentro desse processo, se a nossa humanidade, se nosso povo brasileiro, cada um de nós assumindo a sua parcela, fazendo o seu trabalho pessoal, íntimo, que cabe a cada um de nós, se nós fizéssemos isso, o nosso Brasil se transformaria do dia para a noite. Mas cada um de nós precisa fazer isso. E dentro desse processo, aí nós precisamos trabalhar em nós a questão do homem de bem, pois ainda está um pouco afastado. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, não buscar retribuição. Pois o bem, ele por si só ele se paga. Porque o bem que nós praticamos, nós adquirimos satisfação por praticar. Porque ele faz parte, toda ação positiva, harmoniosa, em benefício nosso, do nosso semelhante principalmente, ele nos beneficia num influxo e num refluxo de energias positivas. E dessa forma nós nos harmonizamos. E isso nos traz uma transformação. Mas, no texto do Evangelho, nos diz o seguinte: caracteres do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça,
de amor e de caridade na sua maior pureza. Lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Essa é a compreensão que nós precisamos buscar. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, suas características são as seguintes. Essencialmente, esse homem, ele deposita fé em Deus, na sua justiça, na sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria, nos seus desígnios. Deus organizou e criou todas as possibilidades para nós evoluirmos. Se nós depositamos fé nesse Deus, dessa forma, nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para nós compreendermos e modificarmos as nossas posturas. E mais, tem fé no futuro, porque nós sabemos, e isso a doutrina nos traz, de que nossa experiência atual não é é um momento. Então nós depositamos fé no futuro, porque compreendemos que aqui é só um momento, é só um instante. E a aprendizagem ou os dissabores que nós passamos são momentâneos, são experiências oportunas para o crescimento. E ele deposita, fé no futuro, porque os bens espirituais eles estão acima dos bens temporais, porque os valores que são aqueles que Jesus nos fala, de que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba, esses valores, esses são o conhecimento, as vivências, e isso nós conseguimos levar neste mundo. O restante, não. Tudo que é material vai ficar, até o nosso próprio corpo, vai permanecer aqui. Mas o que nós levamos de bagagem, isso nós precisamos encher a nossa mala dessa importância, desses bens. E eles são as nossas vivências. A gente pode ter muita riqueza na vida física, se nós não aproveitarmos ela em benefício daqueles que nos cercam, de nós e de tudo que está à nossa volta, auxiliando, beneficiando, de pouco vai ter esse valor. De pouco isso vai nos ter auxiliado. Na verdade, espiritualmente nós nos tornamos pobres, porque não usamos os bens que nos eram sediados. E muitas vezes uma pessoa vem com poucos recursos físicos, econômicos, mas auxilia, estende as mãos a quem precisa, ampara, e a gente vê que vai carregar desse mundo, às vezes muito mais do que uma pessoa que tinha muitas importâncias. Então, não é a riqueza que faz a diferença, é que cada um de nós possa usar daquilo que tem para fazer o bem, para auxiliar, e principalmente a si mesmo também. E consciência de si mesmo, porque para sermos homens de bem, nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Porque, essencialmente, essa consciência, ela nos interroga. A consciência, nós buscamos, interroga a consciência sobre os seus próprios atos a cada dia, a cada instante. Pergunta-se a si mesmo se não violou determinada lei. E se não fez o mal, e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Porque nós
todas as oportunidades nos são dadas para fazermos o bem. Se ninguém tem qualquer queixa, né, reclamar dele, qualquer queixa de nós, então isso é uma análise de reflexão que nós precisamos fazer para conosco, para perceber se nós estamos fazendo o papel do homem de bem. Porque a mensagem é clara, ela é direcionada para nós. E nós, cada um de nós, que lemos, que entendemos, buscamos entender. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que fosse feito, que se fizesse com ele. Então, se nós fizemos tudo ao nosso semelhante, como nós gostaríamos que receber da mesma forma. Então, a lei de ouro, que se chama na sociedade, que é muito aquela relação de que eu faço ao outro o que gostaria de receber de volta. Então eu quero ser bem tratado, então eu preciso tratar bem as pessoas. Eu quero ser amado, e qual é a minha contrapartida? Eu preciso amar. Não basta eu só querer receber. Nós precisamos nos colocar numa condição de trabalhadores de nós mesmos, planificando, valorizando, colocando valores nessa nossa bagagem, para que a gente possa partir daqui aproveitando bem a experiência que tivemos. E aqui, o homem de bem, também continuando uma análise, perante si mesmo, diante das próprias imperfeições, as dificuldades, as limitações, tudo aquilo que eu carrego comigo, que eu sei que não sou tão positivo como deveria ser, ou carrego ainda essas importâncias, o que eu preciso fazer? Assim proceder, as estuda e as combate. É as nossas tendências, as nossas vicissitudes, tendências negativas. Então, está lá, a questão do egoísmo, eu vou trabalhar essa questão em mim para eu sanar essa minha limitação, essa minha dificuldade. E no lugar do egoísmo, o que eu coloco? O contrário, eu coloco a generosidade, o auxílio aos outros. Então eu vou trabalhar, não combatendo atenuamente aquela, mas sim trabalhando o contrário, trabalhando a benevolência, trabalhando o sentimento que nós precisamos desenvolver em nós. E diante dos seus beneficiários, o homem de bem, ele não espera a recompensa. Jamais. Porque precisamos fazer o bem indistintamente, a quem quer que esteja à nossa volta, sem esperar recompensa, sem querer receber alguma condição. Diante de seus subordinados, das pessoas, e aí a gente pode perceber, muitas vezes é subordinado, mas também às vezes superiores, da mesma forma. Trata-os com bondade e benevolência. Por quê? Porque nós, em todas as condições sociais, nós vamos sempre estar. E aí, se nós abusamos de uma condição, numa próxima existência vamos estar na outra, na invertida, possivelmente para aprendermos a lição. Pois isso não é os outros que nos colocam essas condições. Nós mesmos, conscientes de nossas necessidades de evolução, nós pedimos. Nós pedimos antes de renascer aqui, que a gente possa vir nessa condição. Mesmo que muitas vezes hoje, nem nos damos conta de como eu vou pedir uma coisa que, a princípio, analisando hoje, assim, a gente acha que é ruim. Mas não.
Nós enxergamos o todo e a gente percebe o que nós precisamos fazer para o nosso crescimento. E o crescimento não é pessoal, físico, é espiritual. É o Filho de Deus que está naquela ascensão para o progresso, para a questão da própria evolução, buscando a questão toda da evolução nos graus mais altos. E dos talentos próprios, diante dos talentos próprios, ressalta o proveitoso aos outros, jamais por ostentação, jamais por orgulho, querer parecer ser mais que o outro. Simplesmente ele vai fazer isso se isso for um exemplo, um auxílio para alguém, senão ele não fala, senão ele não expõe os talentos próprios. Por quê? Diante dos outros, muitas vezes, nós nem precisamos expor isso. Mas se há, sempre vai ser para ressaltar o proveito aos outros, um benefício. E perante o próximo, ele, diante das diferenças de raças, crenças e pontos de vistas, ele vê como irmãos todos os homens. Porque, na verdade, não existe diferença entre raças, religiões, credos, pontos de vista. Porque pontos de vista são pontos de vista. Não são muitas vezes uma verdade. É como se nós olhamos, todos nós olhamos para um determinado objeto, uma determinada distância, cada um vai enxergar da sua visão. É ponto de vista com relação àquilo. E nós às vezes brigamos, debatemos por pontos de vista. Então, nós vê como irmãos todos os homens. Das necessidades do próximo, presta serviço. Diante das necessidades do próximo, presta serviço. Das ofensas contra si, quando alguém o ofende, perdoa. Porque se nós passamos por algo, se alguém nos acusa, a pessoa pode até estar certa, nós podemos estar errados. Mas e daí, se nós estamos errados? Nós não temos a condição de nós precisarmos nos defender diante disso. Se estamos errados, está tudo certo. Nós precisamos mudar. E se nós estamos certos, por que se ofender? Se estamos certos. Então, muitas vezes se briga por pontos de vista, por ideias, por ofensas contra a própria pessoa. E das fraquezas alheias, quando alguém tem uma dificuldade próxima e tal, é indulgente. Perdoa, ajuda, auxilia, ampara, porque é alguém que está próximo de ti e precisa. Não é à toa, não é por acaso, não existe acaso mesmo, que Deus nos coloca do lado das pessoas. É para auxiliar sempre. Sempre no sentido do benefício. Para que a gente possa fazer com que essa pessoa também cresça, chegue próximo, se desenvolva. Dos defeitos alheios, se alguém tem um defeito, procura não evidenciá-los. É uma limitação que a pessoa tem. Todos nós temos as nossas limitações. Assim como eu tenho, cada um de nós tem as suas. E à medida do possível, do processo de evolução que nós nos encontramos inseridos, nós vamos sanando eles, trabalhando eles, vencendo, superando-os, através da nossa dedicação. Porque é assim, como lá no começo, lá as próprias imperfeições. Então a gente tem que estudar, e combatê-los, trabalhá-los, para haver o crescimento. E da suscetibilidade do próximo. Toma por guia a caridade. Muitas vezes, o silêncio,
muitas vezes o auxílio. É muito positivo quando a gente é convidado, muitas vezes, por outras pessoas a emitir determinadas informações, determinadas ideias que não são muito positivas. E perante a vida, o homem de bem, ele, diante das dores e das decepções, ele se encontra. Diante disso, reconhece provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Por quê? Porque ele compreende que é um processo em que ele está inserido. E como nós nos encontramos num processo de evolução, de caminho, nós não estamos prontos, nós não somos seres evoluídos ainda, nós estamos buscando isso. Então, nós nos colocamos numa condição, reconhece provas e expiações e as aceita sem murmurar. Por quê? Não vou murmurar, porque não adianta me queixar. As mazelas ou as dificuldades que eu tenho são próprias para o meu aprendizado. E não adianta eu fazer murmúrio. Eu simplesmente, quando eu murmuro, quando eu não aceito elas, eu estou, de uma certa forma, rejeitando a oportunidade que Deus me concede. Que a misericórdia divina me concede de eu crescer. E diante disso tudo, nós podemos fazer uma conclusão. Sintetizando todas as qualidades do homem de bem, toda essa abordagem, todos esses aspectos, encontramos no Evangelho a figura do bom samaritano. Aquele homem que não tinha religião, aquele homem que não era apego, mas tinha um amor profundo com relação a Deus e ao próximo. E ele auxiliava a todos que estavam à sua volta. Socorreu aquele que estava caído à sua volta, aquele que caiu em poder dos ladrões. E ali é o que nos cabe. Verdadeiro paradigma a ser seguido por todos nós, por todos os que almejam alcançar a perfeição moral. Pois somente nós vamos nos desvencilhar de dificuldades, de mazelas, quando nós nos encontrarmos em equilíbrio, em harmonização, e quando nós tirarmos as nossas próprias imperfeições. E como isso? Através da prática do bem, do amor e da justiça. O homem de bem, portanto, é todo aquele que vivencia o sentimento de caridade em todos os atos da sua existência. Isso não é uma proposta pronta e não é pegar ela, uma receita de bolo, enfiar dentro da gente e está pronto. Isso é uma receita para a vida. Mas é uma receita que cada um de nós pode fazer. É uma receita que parte do princípio de eu olhar quem está ao meu lado, dentro da minha família, dentro da minha volta, do meu trabalho, olhar as pessoas com um olhar mais sensível, de perceber. Às vezes, naquele que tem as suas limitações, perceber elas. Por que Deus me coloca nessa condição? Por que Deus me dá as pessoas que me são experiências? Algo Ele quer para o nosso crescimento, pois Ele nos quer, já nos enxerga evoluídos. E por isso, o nosso papel é esse de caminharmos. Finalmente diremos, ainda como Kardec, caridade e humildade. Então, fazer o bem e a humildade. E a caridade, a gente tem que compreender ela, não aquela questão de darmos esmola. A
caridade, na sua amplitude, como Kardec aborda ela, é fazer o bem, ser indulgente, não falar mal de ninguém, auxiliar num ponto de vista, numa compreensão, é muito mais do que somente estender algo que uma pessoa está precisando ali monetariamente naquele instante. É muito mais que isso. É dar um tempo, um auxílio, tirar um tempo de si para uma conversa, um diálogo, um auxílio de uma reflexão. É tudo isso. Então, caridade e humildade. Humildade por quê? Porque todos nós estamos inseridos. E se nós formos orgulhosos, nós não conseguimos auxiliar. Então a humildade, ela vem como irmã, junta ali com a questão da caridade, porque sem isso, nós não conseguimos auxiliar. Se nós nos acharmos mais que os outros, nós formos, não, humildade. Eu sou um filho de Deus que está nesse mundo, como tantos outros se encontram num processo de evolução. O que muda de um para o outro são as disposições que a vida dá, mas todos nós partimos do princípio simples, ignorantes do conhecimento das coisas, e o propósito para todos nós é o mesmo. É a perfeição moral. E aí, tal a senda única da salvação. Caridade e humildade. Tal a senda única da salvação. Não vai ter outra. E ele diz assim ainda, egoísmo e orgulho. Porque o egoísmo é tudo aquilo que eu só quero para mim. E o orgulho é eu me achar mais que os outros. Que não tem nada de positivo. Tal, esses dois, tal a da perdição, de nós nos perdermos no caminho de buscar a conquista do ser. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E o grande objetivo que a gente vai buscar através do filme, a gente vai buscar através das obras do Espiritismo é a questão dos conceitos e das vivências, de trazer ao mundo a informação, a compreensão de que nós todos somos seres espirituais. E o grande trabalho, o grande objetivo do Espiritismo na Terra é fazer com que o homem se desprenda das ideias materialistas e consiga perceber-se como filho de Deus e que vive na matéria sim, mas não é a matéria que domina-nos, e sim as nossas dificuldades, nossas imperfeições. Então, o trabalho está aí para nós desenvolvermos, trabalhando as qualidades, melhorando-nos cada dia, e com isso a gente tem o auxílio das pessoas que estão à nossa volta, que são elementos importantes para o nosso crescimento. E Deus nos coloca exatamente aqueles para que nós precisamos para esse crescimento. Muito obrigado. Acalme meus passos, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração. Diminua meu ritmo apressado. Retire a tensão dos músculos e nervos. Ajuda-me a conhecer o poder reparador do sono. Acalme meus passos, Senhor, para que eu possa perceber, no meio da insensata correria diária, a Tua presença constante no meu coração. Acalme meus passos, Senhor, para que eu possa sorrir para o meu próximo e, acima de tudo, calar-me para escutar a Tua voz. Acalme meus passos, Senhor, e inspira-me a inteirar
minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer e me tornar a cada dia um ser humano melhor. Embalados por essa doce melodia, sejamos alimentados pelas energias vindas do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença em minha vida. Que assim seja. Uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.